Bom, nesse segundo vídeo eu vou falar sobre Tessellation e o Microsplat de Terrain. Inicialmente de Terrain, depois eu vou falar sobre outras funcionalidades que o Microsplat tem. Vamos lá. Essa cena aqui é uma das primeiras cenas, acho que foi a primeira cena que eu fiz, né? Você percebe que o Terrain, ele só tá pintado, né? Então ele não tem nenhum relevo. Se o jogo ficasse só em top-down, não seria o problema, porque no top-down a visualização dessa textura fica até boa, né? Mas no terceira pessoa ficaria reto, né? Não teria essa rugosidade aqui que tem das pedras e tudo mais, né? Não teria a diferença de altura dessas pedras. Então, existem algumas soluções de tessellation. Tessellation é justamente a tecnologia para poder pegar essa textura e criar os desníveis ali que precisam a partir do mapa, né? Ele tem um mapa de onde que é mais alto e mais baixo e tudo mais. E aí a gente já tinha o Microsplat, que é o considerado melhor, né, que faz isso e tal. Bom, a primeira coisa que precisa ser feita aqui é no Terrain. Você percebe o seguinte, aqui o Terrain tá com o material default do HDRP, né? E aí eu preciso vir aqui e adicionar o Microsplat Terrain. Isso eu faço depois que eu já configurei o mapa, já desenhei e tudo mais. E aqui eu clico para converter o material. E aí ele demora um pouquinho, ele vai pegar cada uma das camadas, vai converter o material. E aí você consegue fazer várias configurações no Microsplat. Por exemplo, esse terrain que eu estou fazendo é uma lava, é um pântano e tal. Ele consegue fazer várias coisas, inclusive colocar aquelas texturas mais meio oleosas, assim. Por exemplo, se for um mapa que é molhado, né? Tipo um pântano, você consegue colocar pelo Microsplat. E o Microsplat também tem como você combinar vários materiais para fazer um mesmo material, né? Então, tipo, eu quero que uma pedra comece verdinha e vai ficando mais rochosa e tudo mais. Ele consegue fazer essa mescla, né, de materiais e tudo mais. Inclusive tem uma parte que é interessante que, por padrão, eu não sei se é padrão do próprio Unity, o Terrain normalmente ele só comporta 8 materiais de camadas, né? Com o Microsplat você consegue colocar mais. Então você pode ter o mesmo material com diversas texturas e usar esse mesmo material em várias cenas diferentes, né? Então vou esperar aqui que ele faça essa migração. Normalmente, eu tô aqui no diretório da floresta, né? Ele vai criar um outro diretório chamado Microsplat, que ali vai ter o material, vai ter todos os negócios que ele cria várias coisas, além de só o material. E aí, por exemplo, quando a gente for criar outros terrains que for baseados nesse principal da floresta, por exemplo, ou qualquer outro, a gente não precisa duplicar essa pasta, a gente só vai importar esse material, entendeu? Então, tipo, se eu já tenho no sandbox aqui as cenas de teste, quando a gente for criar um outro mapa que é baseado nessa mesma estrutura de bioma, de tudo mais, a gente só pega o material que já está criado e importa para dentro do terrain, substituindo o material default ali do terrain. Inclusive também quando eu faço o terrain, eu exporto as layers, né, as camadas de textura. No caso da floresta em específico aqui eu não tinha exportado. Essa é uma opção do Terrain Tools, tá? Então tem que vir em Window e no Package Manager ali e adicionar o Terrain Tools, que é uma ferramenta do próprio Unity, que ela não vem padrão. O Terrain Tools ela
ela adiciona um monte de funcionalidades aos terrains, né? Então, você consegue salvar as camadas, que é uma coisa que você não consegue fazer sem o Terrain Tools. Você consegue, por exemplo, adicionar erosão nos níveis, né? Então você consegue fazer uma rampa mais certinha, consegue fazer uma montanha mais certinha, assim, em vez de ficar uma parada muito grosseira de diferença de altura. Ele vai meio que acentuar um pouquinho ali aquela descida. E tem uma outra coisa que eu acho super legal do Terrain Tools, que é a possibilidade de você trazer modelos pré-prontos por exemplo, uma montanha. Eu quero pegar um modelo pré-pronto de montanha e aí eu pinto esse, né, no Terrain. Vou voltar aqui, ó. Aqui no Terrain Tool ele vai adicionar algumas opções aqui, né? Então, por exemplo, ó, essa Stamp Terrain, eu posso adicionar novos brushes aqui. E aí, quando eu vou pintar, ele vai pintar exatamente o brush, né? Então, por exemplo, eu vi alguns vídeos que o cara pega e importa um brush de uma montanha. E aí ele vem aqui, pinta e já fica a montanha certinha, sacou? Não precisa a gente pintar manualmente isso daqui no Terrain. Ele já faz isso pra gente. Então, assim, pode ser que... como ainda assim, não está 100% definido como é que vai ser o formato. Quando eu tiver 100% definido como é que vai ser a criação do mapa, aí sim eu vou pegar e fazer um vídeo completo de ponta a ponta de toda a etapa de fazer o mapa até ele tá funcionando no jogo 100%. Por enquanto eu ainda estou fazendo muita coisa na mão, né? Eu lembro que no client antigo, se não me engano, usava o Map Magic para poder fazer a estrutura básica do mapa e tudo mais. Aqui ainda tem muita coisa que eu fiz na mão. Por exemplo, essa river aqui, né? Como que é o nome de river? O rio, né? Eu fiz isso manualmente. Eu fui lá e reduzi a altura e coloquei a água para fazer esse river. Então vamos lá, ele converteu o terrain, o material do terrain, só que continua do mesmo jeito que estava antes, né? Ele não muda em nada, ele continua plano. A gente consegue ver melhor quando a gente está tipo na altura do mapa aqui, né? E aí como é que a gente consegue fazer agora essa modificação? Então, como eu falei anteriormente, ele cria aqui uma pasta chamada MicroSplat Data, que aí tem o material, tem o shader e algumas outras coisinhas aqui de arquivo que ele coloca, né? Inclusive aqui tem um arquivo que configura as texturas, tá vendo? Ele cria as alturas. Se você quiser fazer um tessellation perfeito, o que precisa ser feito aqui, ó? Nas texturas, normalmente vem um arquivo que é o arquivo de weighting, tá? Depende muito, obviamente, do pacote de textura que está sendo utilizado. Mas nesse caso aqui, desse da Nature Manufacture, ele tem aqui o underline H. Então você tem que pegar isso aqui e jogar aqui, ó. Tá? E aí você tem que fazer isso para cada uma cada um dos materiais, porque ele cria esse aqui, mas não fica 100%, tá? É melhor pegar o oficial que vem da própria distribuição da textura, né? E por aí vai. E aí você joga esse ponto H. Essa textura do weight é justamente o que vai fazer o tessellation entender quais são as alturas de cada parte da textura, tá ligado? Se você não coloca o weight certo, ele vai tentar fazer ele vai tentar puxar para cima, mas ele vai puxar de uma forma muito errada, assim, no meu ponto de vista. Fica tipo umas pontas, né? Então, colocando aqui os mapas corretos, eu não sei, talvez o Dani tenha uma forma de conseguir explicar como é que é feito esses mapas, por exemplo, no Photoshop. Eu não sei, eu não mexo com a parte de texturização, então eu não sei como é que funciona isso 100%. E aqui, ó, Diffuse, ele vai ser a textura que vai ser exibida de fato. O Normal Map, ele vai ter algumas questões de relevo, por exemplo, muito do que a gente consegue ver aqui de qualidade da textura quando a gente está olhando de cima é reflexo do Normal Map.
O weighting, ele vai ser justamente as alturas, né? Ele é um mapa de alturas. O smoothness vai ser um mapa de reflexo. Então, por exemplo, quando a luz está incidindo, vamos dizer que essa pedra aqui eu quero que tenha mais reflexo. Eu consigo mexer justamente na parte de mapeamento do smoothness. E o AO, geralmente ele é um material que é utilizado para coloração. Então, por exemplo, se eu tenho partes da textura que eu quero ter diferença de cores. Isso é muito comum, por exemplo, nas texturas para armadura. Saca? Você separa as partes da armadura, o que é metal, o que é madeira, o que é pele, por aí vai. E aí você consegue fazer essa camada de diferenciação de cada uma e aí você consegue colocar uma cor diferente. Exemplo, tem um asset do Poliforia que eu tenho aqui, que depois eu posso até mostrar, que ele justamente faz essa diferenciação de cores. Então, quando eu mexo na paleta de cores dele, eu posso mudar, por exemplo, só a cor do metal. Exemplo, se a gente tem uma armadura que é feita com minério diferente, mas eu não quero mexer na cor do couro. Eu só mexo no metal, eu não mexo no couro, né? Então isso é super legal. E aí você precisa ter um mapping desse... Geralmente eu vi a galera fazendo no Photoshop, eles pegam a textura e eles pintam de cores bem discrepantes, assim, tipo um vermelho bem vermelho, um verde, um azul, aonde que tá cada coisa, né? Aonde que tá o metal e por aí vai. Beleza. Aqui vamos voltar aqui nesse diretório que o Michael Splash criou e vir aqui no material. Aqui no material, a gente consegue ter um preview aqui do material e a gente consegue ver algumas features. Se a gente simplesmente clicar aqui, ele já vai atualizar o material. Mas eu aconselho entrar aqui em Enter Book Shader Features, porque você pode marcar várias coisas e depois você manda ele renderizar, né? Então, o primeiro alerta que ele dá aqui é que essa textura não tem tantas texturas assim, não tem tantas camadas assim para precisar ter os slots, né? Aqui embaixo a gente consegue, por exemplo, marcar para ter decal. Decal é uma parada bem maneira, depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso, porque o decal você consegue colocar alguns efeitos. Exemplo, eu faço um mapa que tem um chão de erosão, tipo como se fosse um cerrado. Dá para colocar os decals, que é tipo imagens que vão fazer aqueles rastros de rachadura na terra, né? Dá para você colocar marca de sangue, uma série de coisas usando o decal, e o decal super leve, que é uma textura 2D simples, né? Aí tem várias outras configurações aqui que eu achei interessante, é tipo assim, cara, ativa, vê o que isso faz, né? Aqui embaixo a gente tem a opção, por exemplo, ó, de Snow. Eu posso marcar se isso aqui é uma neve, e aí ele já sabe que essa textura tem que se comportar como uma neve, então ele faz uma série de configurações, né? Aqui também tem outras paradas, ó, lava, witness. Eu vou até marcar esse daqui para a gente conseguir ver o witness certinho. Nessa primeira opção aqui, eu só estou marcando o que eu quero de feature, mas eu não estou fazendo a configuração, tá? E a gente vai ativar aqui o Tessellation, e eu vou colocar aqui... Storm Statics para a textura cluster, tá? E aí eu posso sair do modo de edição. Aí o que ele vai fazer? Ele vai adicionar essas configurações para a gente poder mexer nelas. Tá? Aí vai vir com a configuração padrão, obviamente, e aí a gente vai mexendo nelas para a gente conseguir ver o que cada uma faz. Aquela opção que eu marquei do Weightiness, ela é mais para deixar tipo meio molhado assim a textura, né? Então aqui, ó, percebe que ficou um tessellation bem avançado. Eu vou mostrar aqui, ó, essa configuração aqui inicial é aquele do molhado que eu falei, ó. Se eu quero deixar o terrain mais com cara de oleoso, né, eu posso mexer nessa informação aqui. No caso aqui eu vou deixar comum mesmo. E aqui ele tem um negócio de contraste e tudo mais, e aí a gente consegue ver aqui no material como é que ele vai se comportar com esse negócio e tudo mais. E aqui ele fica mostrando uma espécie de uma animação de como é que é quando a luz incide, né? Quando a luz incide dentro do material, como é que ela fica. Então a gente consegue mexer bastante coisinha de configuração aqui, ó. Prioridade e tudo mais, mas eu não vou mexer muito nisso. E aqui a gente consegue começar a fazer a configuração do Tessellation, ó. Aqui eu consigo abaixar para não ficar muito alto, né? Porque se aumentar muito o displacement do Tessellation, o boneco vai ficar passando
o pé dele vai ficar afundando no terrain. E aí você teria que configurar o controlador do player para ficar acima, né? Era um problema que a gente tinha no primeiro client, que geralmente o player tinha que ficar alguns centímetros acima do chão, né? E aqui ele faz uma distribuição de rugosidade ali, vamos dizer assim, né? Então você vai marcando aqui e vai vendo o que muda, tá? Isso aqui você consegue ver melhor uma densidade ali, parece que é uma densidade para baixo, né? Esse cara aqui, shaping, faz tipo umas pontas. Isso aqui, eu tive até problema com esse negócio, que é tipo uma expansão, tá? E aqui, de fato, é esqueci como é que é o nome dessa configuração aqui. Esse aqui, de fato, é o Tessellation, né? Esse aqui é o que vai fazer as diferenças de altura e tudo mais. Eu poderia estar com o displacement... Se eu tivesse com o displacement 0, percebe-se que ele não faz a diferença, ó. Ali pra cima a gente consegue ver melhor aqui, ó. Né? Justamente essa questão, ó. Percebe-se que ele consegue pegar as alturas lá do map, tá vendo, ó? Mas não fica 100% perfeito, obviamente, tá? Isso vai depender de várias coisas, mas precisa ter o Tessellation ligado e o Displacement, você vai mexendo, ele vai pegando justamente onde que ele tem que mexer. Obviamente, isso nunca vai ficar 100% perfeito, é mais para dar um efeito mesmo básico, assim, de profundidade, para quando o cara estiver andando em terceira pessoa, não parecer que é um plane, né? Por mais que isso seja um plane, não vai parecer que é um plane tão descaradamente assim. Existe algumas formas de deixar isso ainda melhor, né? No termo assim de perfeição da rugosidade e tudo mais. Eu vi alguns exemplos que deixam isso daqui 100% perfeito com relação às alturas do mapa. E aí, se eu conseguir melhorar ainda mais essa característica, no futuro eu trago mais um vídeo falando sobre esse tema. Mas só com essa pequena configuração que a gente já fez aqui, já dá para fazer bastante coisa, porque já melhora bastante o aspecto do mapa, né? De uma forma geral, e obviamente isso vai ser aplicado a todo o mapa, né? Não só a parte de pedra. Nessas partes em verde, eu não acho tão importante esse tipo de coisa, porque no final a gente vai jogar a grama por cima, né? Então não tem tanta importância do terreno tá plano ou tá rugoso, mas como isso é feito pelo terrain de uma forma geral, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Vamos lá, maximizar. Então percebe, não sei se dá para perceber pela stream a diferença que já fica do chão. O chão fica muito mais real. Tá vendo? Foram pequenos detalhes de profundidade colocados nas camadas. De novo, a parte verde não vai ficar tão perfeitinha, né? Mas como a gente vai botar grama aqui por cima, também não impacta em muito. Aí a gente consegue ver melhor assim, ó. Tá vendo? Ele faz... assim, olhando aqui, né, no meu PC, eu consigo sentir a diferença que isso dá no terrain, né? Não sei se no vídeo consegue ficar 100%. E a performance mantém a mesma coisa praticamente, tá? Eu não senti nenhuma diferença, nenhuma perda de FPS por causa disso. Eu vou até colocar aqui o asset que faz aquele gráfico de performance. Que é esse cara aqui, ó. Graph.
Isso aqui é bem fácil, né, cara? Não teve nada de muito misterioso e já dá um Bem efeito fácil. legal. Hã? Sei que era mais difícil esse trem, mas é bem facinho mesmo. É bem simples, já dá um efeito bacana no meu ponto de vista. E obviamente, à medida com que eu tiver olhar mais pro asset e ver as possibilidades que tem, aí a gente vai conversando, né? Colocando mais coisa e tal. Então, assim, Sim. beleza. Vou ativar o post-processing aqui, que já vai dar um churns, né? E vou ativar o VSP também para poder colocar a vegetação, pra gente ver como é que fica com o tessellation. Aí aqui dá para mim fazer aquele mesmo esquema que a gente já tá fazendo nos outros mapas com relação à textura, né? Para a grama não passar aqui por cima, porque aqui tem um biome mask, né? Só que de vez em quando, por algum motivo, esse biome mask tá dando problema, que eu não sei responder o que tá acontecendo com ele, tá vendo? Então, às vezes, quando o VSP volta, ele volta cobrindo tudo e tal. Se for só no Unity, um problema no Unity, não tem problema, né? Agora, o problema é se isso acontecer no build. Então, é melhor prevenir colocando pra grama não aparecer dentro. Isso aqui até poderia ser um castelo que foi abandonado, né? Você deixa com as árvores assim pra dizer que foi que foi consumido e tal. Então vamos lá. Agora com todas as gramas e se não me engano ainda tem que mexer nesse mapa aqui com relação às performances do VSP. Eu não sei se vai estar 100%, mas vamos ver aqui. É, tem alguma coisinha ainda que tá comendo um pouquinho de FPS, mas já dá pra perceber a diferença do terrain. Não sei se vocês estão conseguindo perceber daí. Ah, dá pra perceber com certeza. Sim. Ele fica mais com mais níveis, né? Aí é aquela parada que eu falei, ó, tá vendo o pé do personagem, ele tá um pouquinho pra baixo do terrain. Isso aí é só ajustar o controlador do player pra botar mais pra cima, se bem que na terceira pessoa não influencia em nada. No top-down, vamos ver aqui como é que ficaria. Também não acho que influencia em muita coisa, né? Enfim. Eu vou fazer um vídeo só de volumetric light, cara. Eu acho muito bonito esse efeito. É outra coisa, né? Dá uma diferença muito grande. Eu pedi pro Sanfrey também fazer um vídeo explicando como é que ele mexe na customização do Character Creator. E aqui depois eu vou fazer um vídeo explicando como é que importa o Character Creator pro Unity, como é que você mexe nas texturas e tudo mais. Aqui, deixa eu até conferir um negócio aqui. Que eu tô achando que o Reflect Probe aqui tá com problema. Fazendo todas as configurações que precisam ser feitas aqui para funcionar perfeitamente o modelo do Character Creator e como é que otimiza também, né? Porque se você exportar e trazer direto pro Unity sem fazer nenhum tipo de mudança, talvez fique um pouco mais pesado do que deveria, né? Olha a diferença. Reflect Probe ele faz total diferença aqui no caso dessa armadura, cara. Então é isso, esse é o vídeo de Tessellation. E aí eu vou Isso parar é de mais gravar. rápido. Hã?